com o público em geral, escrevendo para revistas não especializadas, né? Procurando ter uma inserção que foge um pouco aquelas regras acadêmicas muito rígidas. Por exemplo, eu todo ano tenho que escrever pelo menos 4 artigos em revistas acadêmicas. E qualquer coisa que eu faça fora desse meio não vale pontos na minha avaliação no final do ano. Eu pensei da que... TAPS, CNPq. Então não adianta, inclusive, eu fazer um longa-metragem. Se eu faço um longa-metragem no ano, é cinema, eu dou aula de cinema, mas ele não vale nada. Não, enquanto obra ele não vale nada. Quando você disse, olha, ele não vale pontos, eu pensei que você dizia, ele não vale porra nenhuma. E não vale porra nenhuma mesmo academicamente. Gebase, em 2002, 2003, eu botei no ar um veículo aí para um grupo, uma rádio FM, e lá tinha um programa de debate. E nesse programa a proposta era trazer a academia mesmo, assim, professores, doutores, mestres, enfim, gente com muito conteúdo, para discutir com o público os mais diversos assuntos. E eu acabei descobrindo, e essas pessoas também, que um dos problemas desse distanciamento é a falta de espaço que esses professores têm para falar com as pessoas. Você acha que essa nova possibilidade que está surgindo com a internet, por exemplo? Blogs, por exemplo. Blogs e tal. Você acha que isso vai quebrar um pouco disso, dessa distância? Sem dúvida. A Wikipedia, por exemplo, só para te dar um exemplo de conhecimento acumulado na internet, que era vista inicialmente com um certo medo, ela é muito imprecisa, a gente não sabe quem é que escreveu, etc. Hoje, inclusive academicamente, a Wikipedia já é uma fonte confiável, já é considerada uma enciclopédia, inclusive com menos erros do que a enciclopédia britânica, tá? Está provado isso, né? Então, esse lado colaborativo, esse lado de troca de informações que a internet proporciona, eu acho que só tende a crescer. E os acadêmicos, os intelectuais que conseguem se inserir aí, através de blogs, através de programas como esse, né, vão acabar provando que a academia, que as universidades podem ter uma influência no nosso bem-estar muito maior do que ela teve nas últimas décadas. Kiko, você tem isso faz parte do seu objetivo, ou seja, ensinar no futuro? Não. Como professor, formalmente, não. Por acaso, na minha vida, eu tenho um trabalho audiovisual muito relacionado à violência. Eu tenho, na verdade, enfim, meu mestrado era sobre a ideia de tempo na prisão. Eu fiz um documentário sobre isso e depois acabei lançando um livro sobre isso pela editora da Unicamp. E fiz vários trabalhos relacionados à violência. Então, eu acabei dando aula no mestrado em criminologia da Universidade Cândido Mendes, no Rio, que eu dava literatura e filmes relacionados à prisão, violência em geral, especificamente prisão. E foi uma experiência ótima, mas eu me sinto um pouco sem fôlego. Eu não queria... eu tenho uma produtora, me dedico a ela 24 horas por dia e eu não queria fazer um doutorado nas coxas, assim, então eu tenho uns 15 anos que eu defendi meu mestrado e não encarei um doutorado na sequência. Mas só comentando essa relação com a internet, eu acho que essa relação é importante para tudo, né? Para o diálogo entre pesquisadores e acadêmicos do mundo todo, né? Para circular essa informação. E também é curioso porque vou usar uma expressão meio furada, mas dentro da mídia tradicional, acaba também que se elegem algumas pessoas, né? Tem sempre os sociólogos que vão falar com o público, sempre são aqueles. Né? Tem os psicólogos que sempre vão falar. Então, eu acho que a internet também possibilita uma polifonia, mais vozes ali falando sobre os assuntos. Certeza. Né? Porque tem os famosos intelectuais da televisão, né? E que são os caras que você sabe que ele vai estar lá falando sobre qualquer assunto, vai estar aquela mesma pessoa. Assim. Eu, quando alguém fala sobre comunicação, por exemplo, assim, eu fico pensando o seguinte: escuta, por que vocês não ouvem outras pessoas, né? É engraçado esse sentimento, né? É que dá trabalho, né? Na tua agenda já está aquele... Já está aquele ali, né? O cara já faz parte do esquema. Sabe que vai falar bem, né? Com certeza. Aliás, o falar bem sempre abriu portas, né? Inclusive no cinema. Né? Sem dúvida.
assim, a preferência por fazer aquilo que o poder constituído, por exemplo, espera, ou esperava, ou gostava, abriu portas para uns, mas fechou portas para muitos outros, né? O que vocês pensam sobre isso? Isso já passou? Ou o financiamento público, ou a possibilidade do financiamento público de obras atualmente ainda passa por isso? Nossa, essa pergunta aí nos levaria a tarde toda para responder. O sistema de financiamento do cinema brasileiro está em crise, tá? Não há dúvida nenhuma. Os investimentos pela lei do audiovisual e pela lei Rouanet caíram bastante e são extremamente concentrados no Rio de Janeiro, em São Paulo, e em algumas produtoras do Rio de Janeiro e em São Paulo. A minha produtora do Rio Grande do Sul, a Casa de Cinema, tem mais de 20 anos de atividade e está muito difícil de captar pelos mecanismos atuais. A gente consegue fazer filmes ainda porque tem editais da Petrobras, da Eletrobras, da Mink, Ancine. A gente sempre se vira e dá um jeito de estar produzindo, porque no cinema é que nem tubarão. Se tu para de produzir, tu para de nadar, tu morre, né? A gente dá um jeito. Mas está se estudando uma reforma da lei Rouanet, da lei do audiovisual também, com a qual eu concordo integralmente, né? O que eles estão dizendo é o seguinte: esta lei é com dinheiro público, é renúncia fiscal, e nós temos que descentralizar, e nós temos que fazer com que não se concentre tanto nas mãos de poucas pessoas, né? Agora, nós vamos conseguir fazer isso, eu não sei, né? O Brasil sempre pensa no ano que vem, daqui a 2 anos, está em crise, o que nós vamos fazer? Quantos filmes nós vamos fazer ano que vem? Não funciona esse negócio. Por que na França eles conseguem ter uma estrutura de produção, de distribuição, que bem ou mal ocupa às vezes 40%, 45%, às vezes mais de 50% do mercado das salas? Estou falando só das salas. Porque as leis começaram a ser feitas e obedecidas em 1948. É depois da Segunda Guerra Mundial. Então eles estão há 60 anos pensando na cultura como um dado econômico importante para a França. Então eles enfrentam os americanos, porque eles têm história para isso. Nós temos uma pressa fantástica sempre, porque o meu projeto, porque aquele projeto lá e aquele ali, a gente pensa a curto prazo e é muito difícil. Bom, eu vou liberá-los para o almoço, né? Até porque é uma sacanagem não fazer isso. Enfim, nós temos filmes brasileiros. Exatamente. E eu conversei aqui com o Carlos Gerbasi e com o Kiko Goifman. Carlos, foi um prazer tê-lo aqui. Espero que essa internet vire um bicho realmente, né? E que a gente possa se encontrar por aí no futuro para dizer o seguinte: olha, cara, valeu a pena. Meus filmes estão arrebentando a boca do balão na internet, estou ficando rico, não preciso mais de financiamento público, enfim. Obrigado. Obrigado a você. Kiko, um grande abraço, muito tudo de bom para você, parabéns pela sua atitude enquanto artista, né? Enfim, e tudo de bom. E parabéns para vocês aí, que essa ideia é muito boa. Assim. Muito bem, a você que esteve aí acompanhando, um grande abraço. Daqui a pouquinho a gente começa uma outra mesa aqui, né? Hoje o nosso direito ao almoço começa a partir das 15 horas, tá? Até já então.